Então, pessoal, nessa aula a gente vai comentar questões da FGV que apareceram no concurso da Prefeitura de Manaus em 2022. E o nosso objetivo aqui realmente é conhecer um pouco mais a banca, né? E também a gente trabalhar aí com essas questões e trabalhar com os comentários. Então, cada questão que a gente for comentando, a gente tem 30 questões aqui, a gente normalmente vai comentando um pouquinho mais, complementando o assunto, tanto para a gente conhecer, responder, quanto para a gente revisar. Então, a primeira pergunta é a seguinte, né? É uma pergunta do SUS e fala assim: o SUS, estabelecido e regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde, número 8080 de 90, possui princípios ideológicos e organizacionais com ênfase na atenção básica. A Portaria 3.925 de 98 do Ministério da Saúde faz adaptações a estes princípios e um deles determina. Então, a gente tem que ter atenção aqui, ó, nesse princípio. Igualdade na assistência à saúde, com ações e serviços priorizados em função de situações de risco e condições de vida e saúde de determinados indivíduos e grupos dessa população. Essa descrição refere-se a qual princípio? Então, vamos lá, gente, ó, igualdade na assistência à saúde, tá? E aí, com prioridade para situações de risco e condições de vida de determinados indivíduos e grupos. Qual princípio é esse? É o princípio da equidade, que é o primeiro que aparece ali, alternativa A, da integralidade, da universalidade, da descentralização ou da hierarquização. Então, esse princípio aqui, gente, é o princípio da equidade, né? O que que esse princípio diz? Que o tratamento ele vai ser dado, né, de forma igualitária, mas pode ser priorizado para grupos que precisam ser priorizados. E só para a gente detalhar um pouquinho mais, né, para a gente relembrar, a gente tem alguns princípios doutrinários, entre eles o princípio da equidade aparece aqui, tá? E para a gente, então, ter, né, esse complemento no conteúdo, vamos relembrar. Em relação à equidade, o objetivo é diminuir as desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito ao serviço, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Isso é equidade, tá? Não é simplesmente igual para todos. Vai ser equitativo, ou seja, de acordo com a necessidade de cada um, tá? Então, traduzindo em outras palavras, a equidade significa tratar, né, desigualmente os desiguais, aqueles que precisam mais, investindo onde a gente tem maior carência. Eu sempre acho válido também relembrar os conceitos, né, dos outros princípios doutrinários, porque aparece muito em prova, né? Então, que a gente observa aqui nessa imagem também. Então, quando a gente fala em universalidade, está falando o acesso a ações e serviços de saúde deve ser garantido a todos, independente de sexo, renda, ocupação e outras características sociais ou pessoais, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. Por incrível que pareça, pessoal, algumas vezes as bancas colocam com preconceito, tá? Ou alguma coisa assim diferente, eles mudam, né, uma palavra ou outra nas alternativas, e isso torna a alternativa toda incorreta. Então, quando vocês forem fazer prova, prestem bastante atenção nesses detalhes, porque às vezes a gente lê rápido e a gente lê e lê errado, e isso acontece muito, tá? Da gente ler assim, e aí você lê errado uma vez. Eu já fiz uma prova uma vez que eu li errado 3 vezes a questão, e eu errei a questão, tá? Era uma questão assim, que a banca mudava uma palavra ou outra, tá joia? E aí eu estava tão acostumada com aquela definição que a hora que eu li errado a primeira vez, eu continuei lendo errado as outras vezes. Então, chama atenção para esse cuidado. E a integralidade, a gente também deve conhecer, né? Então, esse princípio considera que as pessoas como um todo, né? Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso é importante a integração de ações, incluindo promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde, tá? Então, essa aqui foi a nossa primeira questão. A segunda questão fala o seguinte: sobre as ações de apoio desenvolvidas pelos profissionais do NASF, avalie os itens a seguir.
o que que é feito, né, por esses profissionais. Alternativa, ali, os primeiros itens, né? Então, item 1, discussão de casos. Item 2, atendimento unicamente em conjunto. Item 3, educação permanente. Item 4, intervenção no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade. Então, quando a gente fala em NASF, qual desses princípios, né, qual dessas condutas, vamos dizer assim, elas cabem como corretas, tá? Então, vamos lá, gente. Discussão de caso é importante, né? O trabalho de equipe, e ela tá correta, tá? Ela é verdadeira. Então, se essa primeira já é verdadeira, qual que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, eliminar alternativas que não caibam essa primeira questão, né? Que não está contemplando essa primeira, porque eu sei que ela é verdadeira, tá? Sempre tomem esse cuidado também durante a prova, quando tem esse modelo de questão que vocês estão vendo aí, que tem as assertivas em cima e depois pede para a gente marcar a correta embaixo, tá? Vamos lá. Também é verdadeiro que as equipes fazem um programa de educação permanente, que é o terceiro item. Então, se o terceiro item é verdadeiro, eu vou aqui, ó, e eu elimino os itens que não contemplam, né? Aqui o terceiro, porque o terceiro está correto, então não pode ser a alternativa A. Em relação ao quarto item, tá? Então, fala assim: é, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade. Verdadeiro também. Então, o NASF ele vai intervir na saúde populacional e da coletividade. Então, o quarto item está correto. Eu vou eliminar mais uma alternativa que não cabe, eu fico entre a D e a E. E agora eu tenho que saber, né, se a 2 está certa ou se a 2 está errada, tá? E aqui fala na 2 que no NASF é prestado atendimento unicamente em conjunto, né, em grupo. Essa afirmativa aqui ela já é falsa. Então, a 2 está errada, de forma que a minha resposta vai ser a letra D. Deixa a gente só conferir aqui. Os itens 1, 3 e 4 estão corretos, tá? E para isso, só para a gente complementar um pouquinho, né, em relação ao NASF, a gente vai ter as seguintes características, né? A gente vai ter um acompanhamento da demanda da rede de serviço território, estudos de temas específicos de interesse comum, discussões de caso, atendimento especializado, tanto individual quanto em grupo, atendimento compartilhado individual e em grupo, tá? Visitas domiciliares e atendimentos na UBS. Então, todas essas condutas aqui, essas atividades, elas cabem ao NASF. Próxima questão fala o seguinte, né? A atuação do fisioterapeuta na atenção básica pode ocorrer juntamente com outros profissionais nos diversos níveis de assistência à saúde, na administração de serviços, na área educacional e no desenvolvimento de pesquisa. Essa atuação está respaldada e regulamentada por atos complementares encontrados. Então, aqui está perguntando para a gente em qual ato regulamentar a gente tem, né, essa possibilidade prevista em lei da atuação do fisioterapeuta na atuação básica, tá? E aqui, pessoal, essa é uma previsão que acontece, né? Que foi publicada, então, para quem não conhece, na Resolução COFITO número 80 de 1987, tá? Então, procure guardar aqui essa informação, que é uma informação importante. Vocês vejam, né? A fisioterapia ela começou muito com uma profissão que atuava mais na reabilitação, tanto que na nosso decreto-lei de instituição, né, da profissão, que é o decreto 938, nem previa muito essa parte preventiva, né? Nem colocava lá a parte preventiva da fisioterapia como
uma forma de trabalho, falava mais na parte de tratamento de doença e na parte de reabilitação. E depois, com o tempo, as resoluções do COFITO, elas vão sendo publicadas e completando a nossa legislação. Então, quando a gente pensa em resolução do COFITO, é essa ideia que a gente tem que ter. A gente tem dezenas, centenas de resoluções, né? E essas resoluções, elas vão adequando a profissão, a atuação profissional à realidade que a gente vive, tá? Então, só para a gente complementar, então, nessa resolução 80 de 1987, ela define muito, né, do que o fisioterapeuta vai fazer, né, de quais são as atividades, e entre elas, ó, prescrever, manter, desenvolver ou restaurar funções, fazendo uso da avaliação físico-funcional ou avaliação cinético-funcional, como a gente utiliza mais hoje, né, o termo, prescrever o uso de técnicas de acordo com o tratamento adequado e fazer uso de técnicas de tecnologia, tá? Então, complementando aí mais alguns pontos que são elencados nessa resolução. E aqui é interessante a gente relembrar também é, as principais leis que a gente tem. Tem muito mais, tá, pessoal? Tem muitas outras leis que completam a nossa profissão, tem muitas outras resoluções do COFITO, mas eu estou trazendo aqui destaques de alguns pontos aí que são importantes, tá? E quando eu falo importante aqui é pela frequência do que esses assuntos aparecem em provas. Então, o Decreto-Lei 938 de 69, que regulamenta as profissões do fisioterapeuta, né, de fisioterapia e também de terapia ocupacional, tá? Então, ela regulamenta as duas profissões. A Lei 6.316 de 75, que criou o COFITO e os CREFITOS, né, estabelece normas de funcionamento, e também o COFITO e o CREFITO é o órgão, né, regulador tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional. O Decreto-Lei 9.640 de 84 inclui o fisioterapeuta na categoria funcional de outras atividades de nível superior, tá? Categoria funcional do fisioterapeuta no grupo de outras atividades de nível superior, e isso aqui abriu campo para a atuação do fisioterapeuta nos órgãos governamentais de nível federal. Então, para fazer concurso federal, tá? Foi esse decreto que trouxe, ampliou aí as possibilidades para o fisioterapeuta. A Lei 8.856 de 94 fixa a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe, né, que a nossa jornada de trabalho é de 30 horas, mas o que que acontece? Muitas vezes, pessoal, a gente não sabe o número da lei. E algumas bancas, elas perguntam o número da lei, tá joia? Então, foi essa lei que determinou, que fixou. Até então, a jornada de trabalho era de 40 horas. E a resolução COFITO 10 estabelece o Código de Ética, que foi o primeiro que a gente teve, e depois ele foi atualizado pela resolução 424, tá? Essa resolução 10 é de 1978 e a 424 é de 2013 e é a que está válida atualmente. Então, só para a gente relembrar. A próxima questão fala o seguinte: em um atendimento fisioterapêutico, um dos fisioterapeutas da equipe filma o atendimento para divulgar em rede social a técnica usada por ele como de sua autoria. Tal procedimento foi realizado sem apresentar termo de consentimento ao paciente atendido, solicitando seu de acordo, né, que o paciente tem que dar o de acordo, e não possui respaldo científico. Então, a gente tem aqui a seguinte situação, pessoal. O fisioterapeuta, ele filma sem termo de consentimento, tá? E ele usa uma técnica de sua autoria, da autoria do fisioterapeuta, que não tem respaldo. Outro fisioterapeuta dessa equipe toma conhecimento do ocorrido. Esse segundo fisioterapeuta, segundo o Código de Ética Profissional, deve. Então, o que que esse segundo fisioterapeuta ele deve fazer, tá? Pelo Código de Ética. Alternativa A,
se responsabilizar pela elaboração do diagnóstico fisioterapêutico. B, assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia em caráter de urgência. C, manter segredo sobre fato sigiloso que tenha conhecimento em razão da sua atividade profissional. D, autorizar a utilização a título gratuito do seu nome. E E, comunicar o fato à chefia imediata da instituição a que trabalha ou à autoridade competente. Então, gente, olha só. Vamos só prestar atenção aqui, tá? Se responsabilizar pela elaboração de diagnóstico é atividade do fisioterapeuta? Sim. Assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia em caráter de urgência é atividade do fisioterapeuta? Sim. Manter segredo sobre fato sigiloso? Sim. Só que não tem nada a ver com a pergunta, tá? Então, essas três aqui, apesar delas estarem corretas a priori, elas não têm nada a ver aí com a pergunta que está sendo feita, tá? Então, assim, autorizar a utilização a título gratuito do seu nome, isso aqui está errado, é proibido pelo Código de Ética. Então, o que que esse fisioterapeuta deve fazer? Aí sim, comunicar o fato à chefia em que trabalha ou autoridade competente. Essa aí vai ser a conduta, né, correta. Isso aqui que a gente está vendo, pessoal, é código de ética, tá? Então, a hora que for estudar, né, para saber o que estuda, onde estuda, esse é código de ética. Código de ética é extremamente importante para as provas. A gente deve estudar bastante, a gente deve conhecer. Claro que a priori a gente deveria conhecer, né, para a nossa vida profissional como um todo, mas aqui ressaltando esse papel nas provas de fisioterapia. Bem, a próxima questão fala o seguinte: na atenção básica, observam-se muitas ações do fisioterapeuta que visam a promoção e a prevenção em saúde. Em sua atenção em educação em saúde, para informar a população, o fisioterapeuta dispõe de várias estratégias. Então, as estratégias incluem. Então, o que o fisioterapeuta pode fazer em educação e saúde? Vamos lá. 1, elaboração de panfletos informativos. 2, realização de palestras. 3, atendimento domiciliar. 4, atendimento individual na UBS. E aí, pessoal, aqui a gente tem uma situação parecida com a da pergunta anterior. Tudo isso aqui o fisioterapeuta pode fazer, mas a gente tem que relacionar com as práticas em educação. Então, as práticas em educação vão ser a elaboração de panfletos informativos e a realização de palestras, tá? Essas vão ser as práticas voltadas realmente para esse fim, tá bom? Mas, pessoal, a gente vai ter, né, que ele pode fazer atendimento domiciliar e atendimento individual nas unidades básicas de saúde também, tá? Bem, a banca aqui, ela coloca como resposta correta a letra E. Mas como eu ilustrei aqui para vocês, eu não concordo completamente com essa posição da banca, tá? Então, preciso comentar. Porque as duas primeiras práticas, sim, estão muito voltadas para essa questão da educação. As duas segundas, não necessariamente, né? Só que a banca considera a letra E. Se eu tivesse feito essa prova, eu teria entrado com recurso, daí só para exemplificar esse caso para vocês. A próxima questão, eu sei que está pequenininho, mas ela fala o seguinte: relacionadas às doenças infecciosas ou parasitárias a seguir, né, a sua respectiva característica. Na verdade, relacionar. Então, a gente tem que ligar, né, essas doenças que estão aparecendo aí, tem malária, hanseníase, meningite viral e meningite por Haemophilus influenza, tá? Para a gente colocar aí e fazer as relações. Vamos lá, gente, vamos ler as afirmativas para ver se a gente já consegue relacionar algumas delas. Na primeira fala assim: é uma das formas mais graves de doença, sendo mais comum na primeira infância. Idosos cursam com maior frequência com febre, confusão mental, torpor e desorientação. Você pode falar assim: poxa, eu ainda não sei o que é. Vamos para a segunda. Também chamada de asséptica ou
serosa, o quadro clínico caracteriza-se por aparição súbita de cefaleia, fotofobia, rigidez na nuca, náusea, vômito e febre. Em geral, a evolução é rápida e benigna, sem complicações, exceto nos casos de indivíduo com imunodeficiência. Daí você fala assim, poxa, eu ainda não sei, vamos para a próxima. Na fase inicial, principalmente na criança, confunde-se com outras doenças infecciosas do trato respiratório, urinário e digestivo. Um dos sintomas é paludismo. Beleza, vamos para a próxima. A pessoa pode apresentar lesões de pele com alterações de sensibilidade, espessamento de nervo periférico, acompanhando essas alterações. Aí você fala assim: ah, essa aqui eu sei o que que é, essa última aqui é a hanseníase, as outras eu ainda não tenho certeza. Então, o que que é a primeira coisa que eu vou fazer? Gente, eu sei que a última é hanseníase, e aqui eu estou trabalhando formas da gente responder a questão, tá? Então, eu vou lá, ó, e elimino todas que não cabe, a última aí como hanseníase. Se eu fico já e olho nessas alternativas, eu já vejo que me sobrou aqui para anterior o 1, tá? Então, a malária aqui eu já elimino, a hanseníase já elimino. E agora a gente tem que ver, né? Meningite viral e meningite por Haemophilus influenza bacteriana. Vamos lá, pessoal. A forma mais grave de meningite é a meningite bacteriana, tá? E a forma que eles chamam até de asséptica é a meningite viral. Então, a nossa sequência é 4, 3, 1 e 2, alternativa C. Essa aqui vai ser a sequência correta para a gente, né? E a nossa resposta vai aparecer aqui na letra C. Aqui, o que que a gente faz então, né? Sempre que tiver esse tipo de questão, eu acho interessante, né, reforçar alguns temas, até porque esses temas, eles não são temas que a gente estuda tanto em fisioterapia, né? A gente não vê tanto malária, né, e tudo mais. Hanseníase tem caído mais em provas, e aí a gente estuda mais, acaba estudando mais. Mas aqui, pessoal, reforçando, tá? Então, quando vocês tiverem esse tipo de questão, procurem depois que responder a questão, montar esse quadrinho, ou pelo menos reler. Então, vou reler. Ah, hanseníase, o que significa? Que a pessoa pode apresentar lesões de pele com alteração de sensibilidade, espessamento do nervo periférico, acompanhando alteração de sensibilidade. Por quê, gente? Porque a gente, além de responder a questão, a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Então, a gente vai aumentando aí a nossa base de conhecimento acerca dos conteúdos, tá? Vamos lá. A próxima questão fala o seguinte: a HAS, né, hipertensão arterial sistêmica, é um problema de saúde pública mundial, acerca da qual sabe-se haver aumento da prevalência de casos pediátricos. Segundo as diretrizes de 2017, todas as crianças maiores de 3 anos devem ter sua pressão arterial medida ao menos uma vez por ano. Avalia-se para as crianças menores de 3 anos, a avaliação da PA está indicada nas seguintes condições especiais. Então, assim, né, para as crianças menores, acima de 3 anos, uma vez por ano, mas para crianças menores, quando sempre deve ser medido, tá? Então, histórico neonatal de crianças prematuras com menores de 32 semanas. 2, transplante de órgãos sólidos ou de medula óssea. 3, neoplasia. E 4, poliomielite, tá? Então, em crianças de 3 anos, menores de 3 anos, gente, as crianças que entram também, né, nesse grupo que deve ter a pressão aferida regularmente, vão ser as crianças prematuras, as que sofreram transplante e as que têm neoplasia. É isso que está previsto lá na diretriz. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Só a poliomielite que fica de fora não seria um caso que está previsto nas diretrizes, tá? Então, aqui para a gente também ir ampliando o nosso conhecimento. A próxima questão, uma questão de CIF. E essa questão fala o seguinte, ó. A CIF classifica a saúde e o estado relacionado com a doença.
A unidade de classificação corresponde, portanto, à categoria dentro dos domínios da saúde e daqueles relacionados com a saúde. A CIF tem duas partes, cada uma com os seus componentes. E daí ele coloca aqui, né? Parte funcionalidade e incapacidade, e parte 2, fatores contextuais. E aí ele pede o seguinte, para a gente relacionar com esses componentes, tá? Então, o que que é parte o que que é parte 2? Aí aparece, ó, função do corpo, estrutura do corpo, fatores pessoais, fatores ambientais e atividade e participação. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou passar aqui e depois eu vou fazer uma pequena revisão da CIF. Mas isso aqui é o mínimo que a gente tem que saber sobre CIF para ir para uma prova de concurso, tá? Mínimo mesmo, minimamente, a gente tem que saber esses pontos, né? Quais são os componentes, quais são as divisões que aparecem na escala, tá? Tem perguntas que são simples, como essa aqui, e tem perguntas mais complexas. Então, quando a gente fala em função do corpo, estrutura do corpo, a gente está falando da parte da CIF, tá? Também, pessoal, quando a gente fala. Peraí, deixa eu ir aqui, né? Que eu já elimino a alternativa que não cabe. Quando a gente fala em atividade e participação, a gente está falando da parte Então, minha resposta ela tem que ter um no começo e um no final, beleza? Então, eu fiquei aqui, ó, entre a C e a D. Quando eu falo em fatores pessoais, eu estou falando da parte 2 e fatores ambientais, eu estou falando da parte 2. Então, é dividido assim, tá? Então, na parte aqui vai caber função e estrutura do corpo, atividade e participação, e na parte 2 vai caber fatores pessoais e fatores ambientais. E a nossa resposta vai ser a letra C. Então, ó, vamos relembrar, tá? Então, parte e parte 2, tá? A parte chama funcionalidade e incapacidade, e a parte 2, fatores contextuais, tá? Os componentes são estrutura do corpo, função do corpo, estrutura do corpo, atividade e participação, essas aqui relacionadas à parte fatores ambientais e fatores pessoais, essa aqui relacionada à parte 2. E os constructos, tá? Então, para a gente completar um pouquinho, que estão lá desenhados, né, na tabelinha básica da CIF, são mudanças na função do corpo, mudanças na estrutura, capacidade, desempenho e execução, impacto facilitador ou limitador, impacto dos atributos de uma pessoa. De maneira, né, esquematizada na tabela, é isso que a gente tem, pessoal. Então, ó, parte funcionalidade e incapacidade, é composta por funções estrutura, atividade e participação, que era o que a pergunta, né, nos colocava. E a parte 2, pelos fatores ambientais e pelos fatores pessoais. E daí a gente tem os domínios, tá? Domínios, função do corpo, estrutura do corpo, área vital e tarefa, né? Áreas vitais como tarefas e ações, influências externas sobre a funcionalidade e a capacidade, influências internas sobre a funcionalidade e a capacidade. Como constructos, mudança nas funções do corpo, fisiológica, mudança na estrutura do corpo, anatômica, capacidade de execução de tarefa no ambiente padrão, tá? E desempenho, a execução de tarefa no ambiente habitual, impacto facilitador ou limitador, impacto ou atributo de uma pessoa, que foi essa parte aqui que eu coloquei para vocês. Então, gente, qual que é a minha dica, né, inicial para as perguntas fáceis sobre CIF? A gente tem que saber isso aqui, tem que decorar, né? Tem que saber o mínimo, porque cai nas provas. Então, parte e parte 2, quais são os componentes, quais são os construtos, e de preferência, estude essa tabelinha, tá? Essa tabelinha aqui é uma tabelinha fácil que a gente tem, é importante, né? Eu sempre recomendo que vocês imprimam, tá? E aí vocês revisitem isso frequentemente. Então, vira e mexe, vai lá,
e releia novamente sobre esse assunto, beleza? E a gente vai agora, pessoal, para outra questão que fala da CIF, essa aqui é uma questão um pouquinho mais complexa, tá? Então, só para a gente ver como que a banca pode, né, aumentar a complexidade da questão. A questão fala o seguinte: a funcionalidade e a incapacidade associadas às condições de saúde são classificadas na CIF. Com base nos princípios da CIF, analise o seguinte caso. Aí a gente vai ter um caso clínico aqui. Um indivíduo pode ser contratado para um emprego porque a extensão da sua deficiência, tetraplegia, é vista como uma barreira. Desculpa, ele não pode ser contratado porque ele tem uma tetraplegia e essa tetraplegia é vista como uma barreira à realização de algumas das exigências do trabalho, pois o local de trabalho não tem adaptações necessárias para facilitar o desempenho, como, por exemplo, teclado com reconhecimento de voz que substitui teclado manual. Em relação à capacidade ou desempenho, este caso descreve um exemplo em que pode ser aplicado o conceito CIF. Podemos entender que sua deficiência, e aí vamos lá, gente. A. Não resulta em limitação da capacidade e nem problema de desempenho. B. Não resulta em limitação da capacidade, mas em problema de desempenho. C. É anterior, não resultante em limitação da capacidade, mas sendo assim, causando problema de desempenho. D. A limitação da capacidade, resultando em problema de desempenho, e atualmente não está classificada na CIF, resultando em problema de desempenho. Então, tá vendo como essa questão aqui ela é uma questão mais difícil? E aí só vamos voltar aqui. Capacidade. Capacidade está relacionada com a execução de tarefas no ambiente padrão e desempenho está caracterizado, né, tá, relacionado com a execução de tarefas no ambiente habitual. Então, o que que acontece com esse paciente, pessoal? Esse paciente aqui, ele tem uma limitação da capacidade, tá? Por quê? Porque ele precisa fazer, por exemplo, mexer no teclado, ele não consegue mexer no teclado, só para a gente seguir o que está escrito aí, e isso impacta no desempenho dele. Então, se ele não consegue fazer os movimentos, né, para trabalhar no teclado normal, acaba impactando no desempenho. E a resposta para a nossa pergunta é a letra D, tá? Então, a capacidade vai estar ligada a esse momento de executar uma tarefa, e isso impacta na geração, né, de trabalho que essa pessoa vai fazer, na quantidade de trabalho, aqui no caso, para usar o exemplo que a banca está trabalhando, né? Então, vai impactar nessas atividades da pessoa. Por isso que aqui a resposta é a limitação na capacidade, resultando em problema de desempenho. E aí, pessoal, a importância de, novamente, eu ressalto, conhecer pelo menos os componentes básicos da CIF e, se aparecer perguntas mais difíceis, né, a gente interpretar e solucionar. Bem, a próxima pergunta fala o seguinte, a última pergunta desse bloco. A articulação do tornozelo é estabilizada pelos ligamentos colaterais, que possuem distribuição simétrica, com 3 feixes na forma de raio em direção ao retropé. A tensão do ligamento varia com a posição do tornozelo, sendo correto afirmar que, durante a flexão dorsal, tá? Então, durante a dorsiflexão, pensa aí se você saberia responder. Os feixes posteriores estão tensionados e os anteriores relaxados. Os feixes posteriores estão relaxados e os anteriores tensionados. Ocorre maior tensão nos feixes anteriores, sobretudo no colateral lateral. Ocorre maior tensão nos feixes anteriores, sobretudo no colateral medial. Os feixes colateral medial tensionam e os colaterais laterais relaxam. Gente, durante a flexão dorsal, todo mundo consegue aí pensar, né, na dorsiflexão? O que que vai acontecer? Esse feixe aqui, ó, que é o feixe anterior, ele vai estar, na verdade, relaxado, contraído. Quem vai estar tensionado é o feixe posterior,
Porque o feixe posterior, ele vai sofrer essa tração por separação aí das estruturas ósseas. Então, a gente tem essa resposta como a correta. Faz o movimento de dorso. O que que acontece com o ligamento na parte da frente? Ele relaxa, porque as superfícies ósseas se aproximam. Já a parte posterior tensiona, porque as superfícies ósseas se afastam, beleza? Então, a gente finaliza aqui esse primeiro bloco de questões da Banca FGV da Prefeitura de Manaus de 2022.